prometi em um vídeo anterior, eu disse que voltaria ao médico agora no início de fevereiro e que eu voltaria aqui para contar para vocês como foi, qual seria a nova conduta que o médico assumiria a partir de agora, né, com 6 ciclos usando o indutor de ovulação. E eu voltei ao médico agora na segunda-feira, dia 9. Confesso a vocês que foi um tanto difícil para mim vir aqui contar para vocês, porque depois da consulta eu saí bem chateada assim, do consultório, bem preocupada, mas agora, depois de alguns dias, eu já me sinto recuperada, vamos dizer assim, do impacto das informações que ele me passou. E eu quero compartilhar com vocês, porque eu entendo que muitas de nós, de vocês, têm passado por situações assim bem semelhantes a que eu estou passando. E é muito bom assim receber mensagens no vídeo dizendo: você tem me ajudado bastante, a forma como você fala sobre o assunto me anima, porque é de forma clara, eu consigo entender e é exatamente isso que eu estou passando. Então, por isso eu venho aqui hoje dizer como foi a minha última consulta com o meu ginecologista. Então, eu fui ao ginecologista agora na segunda-feira, dia 9. Mas assim, eu quero contar pra vocês como foi tudo, como foi a minha semana anterior, algumas coisas que aconteceram na semana anterior e como foi pra mim, como o meu psicológico, o meu emocional estava segunda-feira, dia 9. Então assim, eu comecei a trabalhar, eu sou professora, então eu comecei a trabalhar na semana anterior, no dia 2 de fevereiro. Então foi uma semana assim, de novidades, de muitas reuniões, então de muita ansiedade por não saber quais seriam os alunos, né, aquela coisa toda. Então foi uma semana para mim muito ansiosa. E na segunda-feira, no dia 9, eu já tinha marcado a consulta com bastante antecedência, mas como a escola precisou que eu trabalhasse os 2 horários, eu teria que desmarcar a consulta, porque não daria tempo. Minha consulta era 4 horas da tarde, eu saio da escola 4h30 e eu falei, meu Deus, esperei tanto para ter essa consulta e agora eu vou ter que desmarcar, né? Mas enquanto eu estava trabalhando, o Rafael, meu marido, ficou em casa tentando ligar e quando foi 3h30 da tarde, ele chegou lá na escola e disse, olha, o médico disse que vai esperar você e 6 horas é a sua consulta. E da onde eu moro até o consultório é mais ou menos 1 hora e alguma coisa. Então eu falei, dá tempo, né? Então saí da escola, cheguei em casa, tomei um banho rapidinho e fui para a consulta. Mas o que acontece? Naquela segunda-feira, na sexta-feira, uma mãe de um aluno, e eu assim, não a julgo, porque ela não sabe de nada, não sabe dos meus planos, não sabe das minhas intenções, daquilo que eu tenho passado nessa busca, né, de tentante. Então assim, eu não a julguei e também não quero que você a julgue, porque pra mim o comentário dela foi algo assim, para acrescentar a minha bênção. Eu entendo que nada que a gente passa é por acaso, né? Deus não trabalha com acasos, Deus trabalha com propósitos. Então, eu entendo que o que ela disse a mim faz parte desse propósito, para que quando acontecer o grande milagre que eu tanto tenho pedido a Deus e eu tenho buscado junto com meu marido, isso entre como um acréscimo, né? Olha, teve pessoas que disseram isso, isso e isso, mas Deus nos abençoou da mesma forma. Então eu espero assim. E ela disse para mim na sexta-feira o seguinte: olha, eu estou muito feliz que você assumiu essa turma esse ano, mas eu só tenho que te pedir uma coisa, não engravide esse ano.
porque senão você vai ter que deixar a turma, não engravide esse ano. E aquilo me impactou de uma forma assim, muito forte, e internamente, bem baixinho, eu falei, eu não aceito essas palavras. Eu não aceito isso pra mim. Eu vou engravidar sim esse ano. E na segunda-feira, no dia da consulta, novamente ela foi até a escola e chegou na minha porta, conversando comigo sobre o rendimento da filha, querendo saber, assim como muitos pais fazem. E ela chegou para mim e novamente repetiu aquelas palavras. Olha, só tenho uma coisa para te dizer. Você não pode engravidar este ano. Aí naquele momento, meninas, eu confesso a vocês que eu não me segurei, não fui grossa, não fui, mas eu tive que repreendê-la em voz alta e para quem quisesse ouvir estivesse perto. E eu disse, eu posso engravidar este ano? Sim. Eu não aceito as suas palavras. Eu não aceito aquilo que você está ministrando sobre a minha vida. Não entrei em detalhes, não disse que estou tentando, não disse que quero, mas isso fica assim como um alerta para vocês também. Não recebam para vocês palavras negativas a respeito dos seus sonhos. Tome uma posição, sabe, de autoridade diante de Deus e não aceite aquilo que pessoas, talvez a intenção dela nem era magoar, como eu disse anteriormente, ela nem sabia e nem sabe do meu sonho, do meu propósito, do meu plano, mas de qualquer forma, eu não aceito mais esse tipo de palavras sobre a minha vida, porque o silêncio, você se conformar com aquela palavra, isso gera no nosso coração mais preocupação ainda, né? Então, isso aconteceu no período da manhã. À tarde, o Rafael, como eu já disse, voltou à escola e disse que o médico me atenderia. E nós fomos para Juiz de Fora na consulta. Chegamos lá, o médico realmente estava esperando por mim e mostrei a ele novamente os novos exames, a minha prolactina, que estava alta, graças a Deus, está assim bem baixa, está a 1, e isso para nós é uma vitória, porque é um tratamento, como vocês sabem, bem caro. E eu perguntei a ele se eu deveria continuar, prosseguir com o tratamento, e ele disse que sim, que eu devo continuar tomando. Como ele disse, não vamos mexer em time que está ganhando, né? Então, nós vamos continuar tomando o Dostinex para controlar a prolactina. Mas pelo controle da minha temperatura basal, ele constatou que realmente eu tenho ovulado todos os meus ciclos. Eu tenho queda da minha temperatura logo assim que eu menstruo. No dia que eu menstruo ela cai, então automaticamente, antes até mesmo da monstra descer, eu já sei que ela vai descer porque a minha temperatura cai. Ela fica em média 36,5, 36,4 e ela sobe 24 horas após a minha ovulação. Então, eu sei mais ou menos com os cálculos que ele tem feito junto comigo o dia que eu vou ovular. Isso tem acontecido pelas nossas contas e pelo controle da temperatura, mais ou menos realmente no 14º dia, 15º dia eu tenho ovulado. Então, a gente tem tentado assim namorar nesse período anterior e até mesmo no dia da ovulação, mas como não está acontecendo a fecundação, ele disse que talvez eu precise fazer uma videolaparoscopia para verificar se dentro tem alguma coisa que está impedindo o óvulo de chegar até as trompas. E ele me disse que com uma simples ultrassonografia transvaginal até, ele não conseguiria ter essa certeza. A certeza que ele tem é que eu estou ovulando, mas ele não sabe o porquê esse óvulo talvez não esteja chegando até as trompas onde acontece a fecundação. Então, ele pegou os meus exames antigos, da minha transvaginal, que viu sobre a aderência das trompas e tudo mais,
e ele constatou que realmente a aderência das trompas está ok, mas ele não sabe se de lá para cá alguma coisa aconteceu e mudou esse quadro. Então eu vou ter que refazer para saber como está essa aderência, porque ele me explicou o seguinte, ele disse que pode ser que tenha uma membrana que esteja assim impedindo o óvulo sai do ovário, né, acontecendo a ovulação, mas tem uma membrana que impede do óvulo chegar até as trompas. E através da videolaparoscopia, ele poderia verificar se existe essa membrana e fazer a retirada. Mas assim, eu confesso que essa notícia me chateou bastante e eu comecei a lacrimejar dentro do consultório. E ele percebeu que eu fiquei assim preocupada, né, ansiosa. E ele disse para mim assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos prosseguir com o tratamento por mais 2 meses. Então a gente fica mais 2 meses no tratamento com o mesmo medicamento que eu já postei em outro vídeo, que vocês podem lá dar uma conferida se vocês ainda não viram. E vamos continuar por mais esses 2 meses e depois a gente volta a conversar sobre a possibilidade realmente da gente fazer essa videolaparoscopia. E ele disse que é um procedimento simples, que eu me internaria num dia e no outro já teria alta. Eu não conheço ninguém próximo a mim que já tenha feito. Não sei exatamente, assim, sei o que depois cheguei em casa e fui pra internet procurar, né? Mas, assim, detalhes de alguém próximo a mim que tenha passado por isso, eu não tenho. Mas assim, bateu aquela insegurança, porque tudo que você fala de tratamentos, assim, mais agressivos ao seu corpo, você fica preocupado, né? E eu saí daquele consultório bem chateada, e já era noite, pegamos a estrada de volta para casa, e dentro do carro o meu marido começou a ouvir músicas. Nós somos evangélicos, então ele foi ouvindo louvores e eu comecei, sem que ele percebesse, a chorar e falando com o Senhor que me livrasse, que eu não precisasse passar por essa cirurgia, que Ele operasse em mim um milagre. E eu disse isso ao médico, eu disse, olha, por fim eu já estou esperando um milagre, porque eu tenho feito a minha parte, meu marido também, e a gente não sabe por quê, mas Deus sabe. E no dia 9 era também aniversário do meu sobrinho mais velho, e aí nós chegamos, fomos até a casa do meu irmão e da minha cunhada para dar os parabéns a ele, né? E chegando lá nós percebemos que tinha alguns irmãos da igreja onde meu irmão frequenta, com a minha cunhada. E eles fizeram uma oração abençoando a vida do meu sobrinho e eu fiquei na porta assim da entrada. E tinha um irmão da igreja lá, um senhor que não me conhecia, não sabe da minha vida, não sabe nem que eu estava chegando de uma consulta. E ele virou para mim e disse o seguinte, ele falou assim, a sua bênção Deus já preparou, agora Ele está preparando você para receber a sua bênção. E eu agradeci a Deus por receber aquela palavra, porque eu não tinha dado tempo de conversar com ninguém, de falar com ninguém, mas Deus estava dentro daquele consultório, estava ouvindo tudo. Ele estava dentro daquele carro e ele percebeu a minha angústia, a minha dor, e ele mandou uma palavra de consolo, de esperança para mim. Então eu entendo que isso também faz parte do processo, né? Então é isso. Continuo confiando em Deus, fazendo a minha parte diante de Deus e também fazendo o tratamento que o médico pediu que eu continuasse. E é isso. Daqui a 2 meses eu volto lá para saber, né, das novidades. E eu confesso a vocês assim que eu estou assim bem esperançosa.
as minhas esperanças aumentaram muito, porque quando as coisas começam a funilar, você tem dentro de você algo se renova. É como se viesse uma fé fortificada, uma esperança nova de que se as coisas estão se estreitando, é porque a bênção também está perto, né? E eu creio assim, quero agradecer a vocês pelo apoio. Se vocês gostaram desse ou de outros vídeos, dá um curtir aí, se inscreva no nosso canal, vai ser um prazerzão ter você por aqui, fazendo parte da família Sonho Meu. Então, um beijo grande, Deus abençoe você e até a próxima.